entrando, a gente vai vindo na ordem, né, de quem entrou. Gente, realmente, né, hoje tem pouca gente. Eu me surpreendi, quer dizer, isso já estava anotado, né, mas eu vejo que hoje é a 7ª aula, quer dizer, a gente tem essa mais a outra só. Isso me deu uma dorzinha no coração, assim, eu falei, meu Deus, é muito pouco, né? Então, hoje eu queria realmente conseguir olhar para a maior parte dos roteiros que ainda não foram vistos aqui. E quem não conseguir falar, na verdade, eu vou dar um feedback por áudio, tá? Quem não teve o roteiro discutido aqui, porque senão fica muito... Não dá para ver na última aula, né? Na última aula eu gostaria de já... Quer dizer, o ideal mesmo, né, seria que a gente já tivesse com os filmes, para a gente poder falar dos filmes e não dos roteiros. Mas eu estou dando um descontinho porque a minha disciplina é roteiro, né? Então, se pelo menos a gente terminar com os roteiros prontos, seria ótimo. Mas o interessante é que esses filmes sejam produzidos até o final desse ano, se possível. Então, eu me coloco à disposição depois das aulas, que eu acho que... eu vou até olhar aqui depois no cronograma quando que vai ser a nossa próxima aula, porque seria muito bacana mesmo, se pudesse, de hoje até o próximo encontro, já ter filmes produzidos, ou pelo menos isso encaminhado. Vocês acham possível, quem está aqui agora? Professora, Bruno, qual é o dia da sua próxima aula, que eu não sei de cabeça, professora? Daqui a um mês? acho que não é não, André. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O meu já foi gravado e eu tô editando. Vai demorar mais umas 2, 3 semanas para terminar. Ah, que bom, Bruno. Deu tudo certo? Deu sim. Separei uns dias aqui em casa e a gente ficou gravando. Deu certo. Ai, Tô que vendo bom. aqui, tá Foi boa a marcado pro dia experiência do stop motion? 29. Olha, isso eu vou te decepcionar, que eu não consegui fazer. Porque a gente gastou muito tempo e se eu fosse fazer o stop motion ia ficar o dobro de tempo. Não, tranquilo. Aqui, como eu falei para vocês, a disciplina é roteiro, né? A gente discutiu o seu roteiro e não faz muita diferença, na verdade, se você, né, fazer como stop motion ou não. Sim. Isso não... Para tentar transformar a ideia do stop motion, eu deixei câmera na mão nesse momento, para ser uma forma de quebrar um pouco o padrão do restante do filme, que é tudo no tripé. Então, acho que pelo menos foi uma forma de transferir a coisa desse momento ter uma quebra. Uhum. E você ficou satisfeito com o resultado? Tô ficando, né? Eu tô montando ainda, tô montando também as partes de imagem de arquivo, então tem coisa que eu ainda nem sei como que vai ficar. Uhum. Tem umas montagens bem frenéticas aí, né? Vai dar um trabalhinho bom. Isso é um grande exercício de experimentação. Que bom, Bruno. Fico feliz. Cláudia. E ainda tem gente devendo áudio para ele, fazer gravação de áudio, né, Bruno? Tá bem lembrado, hein? Vamos cobrar ainda tem gente devendo, tem que cobrar esses caras que ficam enrolando, cara. Os caras cobram todo mundo, mas não faz o serviço. Tá vendo, velho? Bem lembrado, grande. Valeu aí por lembrar. Fala, Mário. Tô cobrando para te ajudar. Eu só queria falar que eu mandei e-mail atrasado, mas eu já cheguei a estar colocando lá no grupo o meu roteiro, tá? Tá ótimo. Então se der tempo, ainda hoje, tudo, ele já está enviado lá, tá? Eu não sei se a preferência é sua de abrir aí para a gente comentar alguma coisa. Você mandou agora? Realmente foi agora no final da tarde mesmo, certo? É que eu tive uns problemas com a atualização aqui do computador, tudo que me atrasou muito. Tá. Vi aqui. Então, se você, eu acho que for acessar lá, você vai ver que ele está lá. Tá aqui. Só que está em Word, certo? Eu não sei se não você tem problema não. Não tem PDF. problema. Hã? Pode ser hoje, não tem problema não. Não sei se fica mais fácil para você mostrar em Word ou se preferir em PDF mesmo, eu já mudo agora. Não tem problema não. Fica tranquilo. O importante é Então, estar aqui para para a gente poder... mesmo o que precisa ser alterado, da forma que foi feito e comentar a respeito, né? Eu tô priorizando o pessoal que está aqui, né?
Então, quem chega, então a Neta está aqui, ela mandou, aí vamos por ordem então, tá bom, Mari? A gente pega o da Neta, Sem que ela problema, mandou eu não mais tenho pressa cedo, nem nada, não. aí depois a gente vê o seu. E André, você conseguiu trabalhar no seu? Depois da discussão da aula passada? Não, professor, se você vou ser sincero, não consegui. Tô tudo aquilo anotado, mas eu vou fazer sim, porque essas 2 semanas minha vida virou de cabeça para baixo, professor. Então, eu tô tentando pegar meus cacos primeiro. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa época do ano, a tendência à dispersão aumenta, tá? Eu também estou vivendo isso. Então, assim, a gente tem que ter um foco redobrado, porque é muita coisa, né? Vai chegando já, assim, final do ano já está aí, enfim. Então, e a nossa tendência a começar a procrastinar é grande também, né? Está no meio do semestre, ainda tem aquele tempinho para realizar, mas não está naquele gás do começo do semestre, então é aquele momento que o mar está na marolinha, sabe? Está esperando Então, se a gente não cuidar, o tempo voa assim, acabou o semestre e a gente não realiza. Eu entendo, não estou aqui cobrando ninguém, tá? É muito mais um incentivo e um lembrete do que uma cobrança, porque a gente está, né? É uma escola livre, tá quem quer. Mas seria bom se a gente pudesse ter alguns filmes até o final do ano para poder olhar para uma produção, né? E, enfim, sentir que realizou mesmo. Quem tiver com dificuldade e alguma dificuldade quiser me chamar no privado, pode chamar, tá bom? Eu sei que... Eu não mandei hoje até, professora, que como eu pensei ontem eu não ia ir à aula para refazê-lo. Só que eu pensei, poxa, a professora ficou um tempão no meu. Se eu refazer e voltar para o meu, eu vou estar tirando do pessoal que ainda não leu nenhuma vez, entendeu? Então eu vou fazer sim, vou mandar lá no grupo, se a professora me ajudar por lá, mas também para não, se eu fizesse a alteração e enviasse hoje para você, aí talvez se você quisesse ver, você ia tirar de outro, sabe? Assim, que não dá tempo. Aí por isso que eu também pensei... Realmente, a prioridade é a gente ver pela primeira vez, né? Quem não passou ainda pela rodada aqui. Exatamente. Deu Mas posta no grupo, André, porque eu queria que o grupo realmente pudesse ser um lugar de discussão, sabe? Para a gente poder reler, pelo menos os que já foram discutidos aqui, que todo mundo sabe do que se trata, né? No que cada um retrabalha e posta, a gente vai ter que fazer assim agora, nessa reta final. Porque temos hoje mais um encontro, né? Então... É ótimo, do jeito que tá, é ótimo, professora. E eu tava até falando com o grande, para a próxima semana eu já começar a fazer o meu. Isso. Então, vê se você retrabalha ele. Olha, hoje é quinta. Você consegue mandar alguma coisa até terça-feira, assim? Do roteiro? Consigo, professora. Segunda-feira, que é feriado, eu vou pegar nisso. Pode ficar tranquilo. Que aí, qualquer coisa, eu te dou um feedback por áudio mesmo. E aí você já vai para a gravação, tá? Para não ficar acumulado. Obrigado, professora. Porque o Bruno sabe, o Bruno já está editando dele, né? Vocês sabem, né? Vocês também não estão começando agora. A produção disso, às vezes, nem é tão complicada. Mas depois a edição demanda bastante tempo. E vocês estão com a disciplina de som vinculada a esse curta também. E é muito gostoso quando você tem um tempo de dedicar a cada uma das etapas, né? Porque realmente vocês vão se surpreender. Stop motion é muito legal. O resultado pode ficar muito bacana. E o som, a experimentação do som, já que não precisa ficar contando com o som direto, vocês podem tudo no som. Então, é sensacional o que dá para fazer no stop motion, vocês vão ver. Então, é bom poder contar com um tempo grande de montagem, porque ali vai ter muita experimentação. Então, não enrolem no roteiro, não, porque quem já foi discutido aqui já, né? Quem quiser retornar para mim, eu tô disposta a ler. Como eu falei para vocês, a disciplina aqui é roteiro. Então, o roteiro tem que tá bem feito, né? Então, pode mandar para mim, eu dou um feedback por áudio, tá? Quando eu conseguir ler, porque não dá para esperar a próxima aula agora. Então, vamos ler agora o roteiro da Neta, quem puder abrir. Tudo bom, Neta? Espera aí, deixa eu ver aqui onde eu abri. Eu li o da Neta hoje à tarde, que eu vi que ela mandou durante o dia. O dela eu consegui ler. Eu achei bem legal. Espera aí, acho que vou ter que abrir de novo aqui.
Eu tenho 500 coisas abertas. Cláudia, a Oi? próxima aula é dia 29, tá? 29. A gente tem quantas semanas? 3 semanas entre hoje e a próxima? Contando com ela, 3 semanas. É um tempo suficiente, né, para poder gravar. Eu realmente quero pedir para quem teve o roteiro discutido aqui já gravar, para a gente poder trazer essa experiência aqui para o coletivo também. E claro, se precisar, a gente discute algum texto também na semana que vem, desculpa, na aula que vem, mas já vai estar bem em cima, né? Já vai ser final de outubro. E eu queria reservar essa última aula para a gente fazer um fechamento. Bom, então todo mundo já com o roteiro aberto? Eu tô, professora. Se quiser que leia, eu posso até ler. Duda. Pode ler. Neta, você quer ler ou quer que o André leia? Que se ofereceu com tanto carinho aqui. Pode deixar o André ler. Manda ver, André. A garota e a pipa. Cena 1, quarto dia. Duda está deitada no chão e sonha que virou uma pipa gigante. Cena 2, quintal dia. Duda levanta e caminha até o quintal. Senta e começa a observar o céu cheio de pipas. Cena 3, casa dia. Duda vai para a casa da tia e pede para ela ajudar a construir uma pipa gigante. A sua tia brinca, uma pipa gigante, como você vai soltar? Ela vai te arrastar. E ri. Cena 4, quintal dia. Tia pega a vareta, papel, cola e linha. Sentam no chão e começam a construir a pipa gigante toda colorida. Durante a construção da pipa, elas conversam e Duda diz que vai virar uma pipa. Risos. Cena 5, quintal dia. Tia vai fazer um lanche para elas depois da construção da pipa. Duda fica no quintal encantada com sua pipa gigante, pensando como colocá-la no alto. Duda mal consegue segurar a pipa que ficou maior que ela. Cena 6, cozinha dia. Tia entra na cozinha para preparar um lanche para elas, enquanto Duda fica no quintal admirando sua pipa. Cena 7, cozinha dia. Tia escuta um barulho. Duda, que barulho é esse? Duda não responde. Cena 8, quintal dia. Tia procura e não vê Duda, só escuta gritos. Tia, estou aqui no alto. Quando sua tia olha para o alto, se desespera. Duda está voando em cima da pipa. Sua tia começa a gritar que ela precisa descer dali, que seus pais vão ficar preocupados. E Duda grita, eu vou visitar a vovó, tia. Cena 9, céu dia. Duda está deslumbrada no céu, voando junto aos pássaros e pipas, e continua gritando que vai visitar a vovó. Cena 10, céu, dia. De repente passa um rebanho de andorinhas, fazendo muito vento. Então Duda se desequilibra e acorda estatelada no chão de seu quarto. Fim. Desculpa a leitura, gente. Valeu, André. Eu achei muito legal, só tô curioso como você vai descolar umas andorinhas para fazer stop motion. Pode ser colagem, pode ser... Dá para pegar imagem também do YouTube. Isso daí não... Tá liberado, gente. Vocês podem misturar, né? É até Sim. legal ver como essa mescla pode ficar. Mas o que vocês vão perceber com isso é que é muito livre, sabe? Assim, podendo fugir totalmente do realismo, que é o que é essa proposta, vocês ficam muito livres para usar imagens de vários tipos. Claro, tem que fazer um sentido ali, né? Tem que ornar, não dá para ser qualquer coisa, senão fica tosco. Mas se colocar direitinho ali, se combinar, pode ficar bem interessante, porque é stop motion, né? Dá para pegar imagens também, enfim. Pegar uma cena de filme, pegar os frames, e fazer como o stop motion também, né? Para essas imagens, fazer uma montagem, de repente no próprio Photoshop, com a menina no ar e as andorinhas, né? Lembrando que, claro, eu teria que tratar cada foto, isso é bem trabalhoso, mas
coisas inimagináveis do ponto de vista da produção são possíveis aqui. E o bacana desse roteiro, né, eu acho, porque é isso, você tem... É o tipo do roteiro delicioso para fazer em stop motion, porque você pode explorar, o que você está pensando em explorar aqui é muito rico, né, em termos de cores, do lúdico. Mas assim, deixa eu só uma pergunta agora em termos de roteiro. Esse final que me intrigou. Ela acorda estatelada por quê? Acho que tá sem Neta, áudio, né? seu microfone tá mudo. Porque ela tava sonhando. Tipo, ou ela... Aí fica... Cada um escolhe o final. Ó, porque ela ficou estatelada. Ela tava sonhando? Era só um sonho? Era real? Meio que eu deixei assim, é meio que aberto, não sei. Foi essa a ideia. A avó dela é falecida, Neta? Não. Eu fiquei com essa impressão. Então ela é bruxa, que ela tá voando, ela tá numa vassoura. Porque quando falou vou visitar a vovó, eu tive essa impressão, assim, né? Já fui para o céu visitar minha avó que está no céu. Tirei algumas coisas. Oi? É que eu tirei algumas coisas. Assim, na verdade, esse roteiro era parte de um documentário que eu ia fazer. Eu estava escrevendo um documentário, assim, pretendo ainda. E aí, em frente à minha casa, rola bastante pipa. E eu gosto de pipa. Aí eu, tipo, brincando com a minha sobrinha e tal, né? Que aí, na real, ela vai fazer parte. E ela é bastante apegada com a minha mãe. E a minha mãe estava viajando, estava no Ceará. E aí todo dia ela ficava choramingando, postava um monte de foto da minha mãe, que estava com saudade da vovó, que queria ver a vovó, e a mãe dela não tinha deixado ela ir, aí ficava nessa, entendeu? E por que você tirou isso? Aí eu estava montando as coisas do documentário. Aí, no mesmo dia, assim, eu já peguei e rascunhei isso. Aí eu tirei parei um pouco com o documentário, porque não ia dar tempo fazer o documentário para o edital que eu participei, e rascunhei esse roteiro. Sim. Muito bonitinho. E o documentário era sobre o quê? Sobre pipa? Isso. A ideia do documentário é contar a história do Pipa, assim. Aí ela iria participar, eu ia contar a relação que eu tenho com o Pipa, e assim, eu fui criada com os meus sobrinhos, igual o Fran tem a minha idade, então a gente foi criado junto, então a gente soltava pipa, então a ideia era contar a história do Pipa misturando com a minha infância, assim, como que foi o Pipa na minha infância, o que o Pipa representa na periferia, da onde veio o Pipa, e junto com ela, assim, mostrar fotos, essa é a ideia do documentário. E o que o Pipa representa? Disso, da minha infância também. Quando você fala o que o Pipa representa na periferia, então, essa é uma pesquisa, né, que eu estou fazendo, que, tipo, o Pipa, não sei se você deve conhecer, desde quando veio o Pipa e tal, e na periferia é uma das coisas que mais uma das brincadeiras mais usadas, mais usada não é a palavra correta, enfim. Na época de Pipa, a periferia inteira é infestada, o céu na periferia, tem muito pipa, a molecada fica soltando pipa o dia inteiro. E, igual eu moro em frente à minha casa, tem uma praça, assim, então isso, na época das férias, a molecada tá aqui todos os dias, o dia inteiro, soltando pipa, assim. Aí tem aqueles horários que você solta pipa, aí você tem aquela discussão do pipa, por que você me entaiou, sabe? Aí as suas vivências, aí isso não tem uma idade. Eu falo molecada, mas não tem uma idade. Tipo, o pipa é uma brincadeira de todos. Não importa se você tem 1 ano, se você tem 50 anos, você vai ficar lá no céu deslumbradão, lá, soltando, e você se sente uma pipa, né? Você tá lá, é só você e a pipa, e aquela sensação que alguém vai te taiar e fica aquilo ali. Eu acho que é isso, assim, na periferia é muito forte a cultura do pipa, né?
apesar de não ser o pipa não ser uma criação brasileira, tal, da China, mas na periferia é muito forte essa cultura da pipa. Perto da casa dos meus sogros, eles moram em Quitaúna. Tem um campão lá que era do exército. Você vai fim de semana, é impressionante. É até engraçado, porque agora estão fazendo uma construção, uma universidade lá, nesse terreno. Mas a vocação é pipa. Então, você chega no fim de semana, estão lá as construções, que estão demorando séculos, e a galera, assim, com pipa. Assim, que curso será que vai ter aqui, né? Porque a vocação desse terreno é essa. É viajar. Rola vários festivais de pipa, né? E aqui a gente não fica inteirado disso, mas rola vários festivais de pipa, assim, pelo país, né? Então, a pipa é uma parada muito... Eu curto, assim, né? Acho muito louco, assim, a sensação de você estar ali, você e a pipa, a linha, e, sabe? É como se você estivesse indo junto com a pipa, né? Você vai embora, né? Então, não tem uma idade. Né? Então, essa é a ideia do documentário. Aí, tipo, como eu tava brincando com ela, assim, aí eu peguei e já... Aí eu fiz isso. Quer fazer eu vou uma te dar uma meio... sugestão de roteiro, então. Para ter claro que é um roteiro curtinho, né? Mas tem alguma progressão. Até para descolar um pouco. Assim, uma sugestão, tá? Se você não quiser sentir que não, tudo bem. Mas eu gosto dessa ideia da menina estar com saudade da avó, e isso ser uma questão, assim, não é só, tô com saudade, né? É tipo, quero ver minha avó, e onde será que está minha avó? E dando a entender, né? A tia pode falar, ela foi viajar, ela está viajando, mas pode ficar em aberto até isso. Né? Dá a entender que de repente ela não está mais, que ela já faleceu por alguma razão. A menina está falando da avó, pode ter esse mistério, essa ambiguidade, né? E essa ideia de construir a pipa pode ser uma forma que a tia tem de fazê-la ficar mais leve, né? Um dia especial. E essa pipa, eu acho muito legal do teu roteiro, além da leveza que ele tem, né? Assim, isso é a forma geral, mas essa coisa da pipa ser grandona, imensa, do tamanho da menina, né? Acho que eu nem colocaria antes ela falando eu vou virar a pipa, porque eu acho que isso é a grande surpresa, né? De repente ela ou virar a pipa ou sair voando na pipa. E aí você pode... E é muito forte também quando ela fala, eu vou visitar a vovó. E eu te perguntei do final, porque justamente não tem a necessidade de você falar, será que foi um sonho, será que não foi? Não tem a menor necessidade disso, porque a situação em si é tão absurda que ou você entra no campo do simbólico e viaja nela, ou você fala, ela está soltando pipa e está imaginando. Né? Eu deixei e assim... aí... Eu deixei assim, sei lá. Que para não ficar... Eu lembro que quando a gente estava fazendo o ano passado, o Júlio falava assim, você não precisa explicar tudo. Tipo, acho que você deve ter falado em algum momento, não precisa detalhar no final, detalhar tudo. Também você tem que deixar que a imaginação do espectador, né? Tem dá uma flutuada também, né? É por isso que eu deixei assim, mas eu aceito sugestões aí pro final. Eu tinha uns 2 final, aí depois eu falei assim, eu achava que estava muito formatadinho, assim. Aí eu optei por esse, assim. Quais eram os outros finais? Putz, eu teria que procurar aqui, entendeu? Não, mas você não lembra? Não, mas eu lembro... tipo, um era que a mãe dela entrava no quarto e acordava ela. Ela estava deitada na cama, dela acordava e falava assim, Duda, acorda, você vai perder a hora de ir para a escola. Um dos finais era esse. Que a mãe dela entrava no quarto e acordava ela. Mas, de qualquer maneira, essa volta para a realidade. Aí eu achei muito... Sim. Professora. Quem está falando? André? E assim, não sei se eu estou viajando. Fala, André. O André. E se a personagem usar pipa
como uma ferramenta para ir procurar a avó, assim, tipo como se fosse um gavião em busca de uma presa, um avião espião, uma coisa tipo, uma ferramenta. Cadê a avó? Cadê a avó? Cadê a avó? Não sei onde está a avó. Então, subir numa pipa e vou vasculhar a área para ver se eu acho ela. Isso caberia ou não? Eu acho que o roteiro da Neta está pedindo uma coisa mais sintética mesmo. Eu acho que se você tem a questão ali colocada da avó, né, da saudade que ela tem da avó, e isso não ser uma coisa assim, tanto faz, né, tipo, tô com saudade da vovó, mas não, é onde ela tá, né, ser uma coisa doída mesmo. E aí eu acho interessante até que possa ter essa ambiguidade com alguém que morreu, né. Eu falo isso por conhecimento de causa. Meu pai faleceu há 2 anos. E de vez em quando, meus filhos, eles falam com uma saudade muito grande, sabe? Eu queria que ele tivesse aqui. E a gente acende uma velinha toda noite aqui no quarto, né, para rezar pro anjinho, e de vez em quando a vela muda de tamanho. E aí eles falam, vovô tá aqui. Então aí eles conversam. E aí tem uma coisa muito profunda, assim, sabe? Eu acho que talvez a história dentro do seu roteiro seja essa capacidade que a criança tem de conseguir voar. Assim, ela sente as coisas, não é que a criança é só inocência, né, pureza e alegria, tem sentimentos muito intensos, muito densos, mas no momento que você oferece a pipa, isso vira uma pipa gigante, né, E aí pode ser até interessante, assim, brincar com o tamanho dessa pipa também, sabe? Ir para essa questão da subjetividade. De repente, o tamanho da pipa que a tia construiu é um tamanho normal. De repente, você vê essa menina andando com aquela pipa gigante, né? Então, assim, qual é o tamanho dessa pipa para ela no subjetivo? Qual é o tamanho real dessa pipa? Né? Brincar com essa subjetivação do que é real, do que não é real. E, de repente, o fato dela estar empinando essa pipa, para ela já subiu lá e foi embora. Né? Ou, de repente, isso, a tia deixar ela empinando e vai fazer um lanche, e, de repente, cadê? Ela está voando com a pipa. E eu vou ver a vovó. Né? E, de repente, isso pode ser a última coisa. Esse sentimento de liberdade, assim, eu posso fazer o que eu quiser nesse lugar. Né? Que eu estou no domínio, no domínio da imaginação eu posso tudo. E é até um contraste com uma sensação que a criança tem de não poder muita coisa, né? De estar sempre à mercê de alguém que ajude, que alguém... Até nas alturas, né? Às vezes não alcança. O tempo todo você dependendo de alguém, tendo que pedir alguma coisa, né? E, de repente, uma coisa tão forte, assim, né? De querer ver a avó. E essa impotência que a gente sente também quando a gente quer ver alguém querido, não pode, né? Eu acho que a gente está no momento agora em que isso está... O bonito da tua história é que traz esse sentimento de ausência, pode trazer, né, esse sentimento de ausência, e uma criança que se empodera disso, né? Eu monto na minha pipa colorida gigante, eu vou para onde eu quiser e eu vejo quem eu quiser. Né? E é por isso que essa volta para a realidade eu sinto desnecessária no final, porque a volta para a realidade é o que a gente vive, né? A gente já sabe. Cláudia, eu não estou conseguindo entender o que você está falando, está cortando bastante. Tá ruim a conexão? Tá cortando, sim. Neta, pode Pra ser mim uma tá combinação. Pode ser uma combinação de fatores, porque da Cláudia só cortou no finalzinho uma palavra e deu para entender. Pode ser sua conexão, né? É que para mim cortou a última coisa que ela falou. Não, tudo bem. Tá bom, eu vou repetir aqui então. Esse dado de que essa volta para a realidade que tem no final, seja acordando, seja caindo, é um final, não resta dúvidas, né? Sempre quando a gente tem era um sonho, voltei, acordei, isso tem cara de final, é isso que eu quero dizer. Mas eu não sei se é o final dessa história, né? Talvez o final dessa história é ela voando
e ali, entendeu? Vai embora. O final da realidade, a queda na real, é a vida que a gente tem. Né? A real é quando começam os créditos, você fala, puta, queria eu ter uma pipa. Você não precisa interromper Então, tipo, o eu sonho. tiraria o cair, não, tipo, eu não colocaria o caído e deixaria, né? Eu gosto. Porque a trajetória aí, que eu acho interessante, é essa oposição entre o nada posso, essa impotência infantil, né? Isso não só impotência infantil, mas a impotência que a gente experimenta também, mas aí no caso a personagem é uma criança, então existe essa impotência frente aos acontecimentos da vida e tudo que cerca. De repente é oferecido uma ferramenta para ela. É como você mesmo trouxe. A pipa não é, ou pipa, né? Tem gente que põe, eu chamo de a pipa. Aprendi assim. Isso não é só um pedaço de papel que você joga no vento. Não é. Né? Para cada um é uma coisa. É quase como fosse assim, um mecanismo de você ancorar a atenção para que a sua imaginação voe longe. Né? Para você viajar para onde você quer viajar, né? Junto com aquele pedacinho de papel. E aí, no caso, a gente acompanha a viagem dela. E nesse campo, nós somos soberanos. Nesse campo, nós temos poder. Nesse campo, nós podemos, sim, fazer o que a gente bem entende. Né? Da imaginação, especialmente esse... Porque tudo que é aéreo, na verdade, é uma representação desse campo do mental mesmo, né? Dessa liberdade que a gente tem de imaginar o que a gente bem entender. Então, a pipa, ela representa isso também, essa liberdade para voar. E o que pode ser bonito é isso, é a criança se apoderando de um instrumento, né, que só com o vento e o manejo do vento ela consegue fazer coisas que ela não poderia fazer, né, nessa realidade cerceada. Que assim, e pra gente é a mesma coisa, como você fala, não é só uma brincadeira de criança. Por que um adulto? Por que você vai lá e empina a pipa? Né? O que rola ali quando você empina? Então, se você acaba com a festa no final do filme, que é tão curtinho, quando o filme acaba é cair na realidade. Não precisa ela cair, entendeu? Ela pode continuar lá. Porque a trajetória dela foi descobrir esse mecanismo. Quando subir os créditos, você já volta para É, porque dependendo do que você... Esse final de caiu na real é assim, ó, você voou, mas você vai descer. Mas a gente já sabe disso. O que você... e eu sinto, e eu estou falando isso, porque eu conheço um pouco, né, da tua trajetória. A sua questão com o vento, com a bicicleta, com essa liberdade. Né, a pipa, a bicicleta, está tudo muito interligado. Então, essa possibilidade que com algo simples, que está na sua mão, que está no seu corpo, interagir com aquilo, né? Seja uma bicicleta, seja uma pipa, você pode ser livre. Eu acho que é isso que você está querendo dizer. Se você termina com ela acordando, é assim, olha, a liberdade tem tempo, daqui a pouco você vai cair na real. Né? E eu não acho que você viva isso, você acha que você vive, independente de qual seja a sua idade, pega o seu corpo, pega o seu instrumento, interaja com esse instrumento, vai para o mundo, você é livre. Bem isso. Né? Então, acho que você tem que ter coragem de passar qual é o seu recado, não literalmente, né? Não é uma mensagem, mas de dizer, porque esse filme é muito a sua tradução, eu fico muito feliz de ver, né? Porque eu já te conheci há um tempo, e é a primeira vez que eu vejo, tirando o documentário da bicicleta, né? Mas na ficção, você se apresentar, assim, você se representar. Né? Então é bonito de ver. Mas é isso, ela vai voando. E a pipa pode ir crescendo, sabe? Você pode ir aumentando o tamanho dessa pipa. Ela pode começar pequenininha, conforme ela voa, ela está segurando ali numa pipa menor e de repente ela vai ficando menor, que a pipa vai ficando imensa. Né? Como esse poder vai crescendo conforme você vai dando asa para ele. Que a própria imaginação é assim, né? Quanto mais você valida, mais ela cresce, mais ela
Então, essa pipa pode ir crescendo, pode ir ficando cada vez maior. Né? E aí chega um ponto que a tia fala, menina, onde você vai? Eu vou visitar a vovó. Não, peraí, não esquece de mandar um beijo, entendeu? De repente até a tia embarca na dela ou não. Aí depende se você quer. E aí, partindo de um conflito, de uma saudade, ou mesmo de uma perda, eu acho que você consegue trazer um elemento mais contrastante com essa leveza, e aí aquilo fica até mais forte. Partindo, de repente, de uma ausência, não precisa ser um luto, mas uma ausência de um ser querido. E essa capacidade de... E eu acho que é uma linda tradução desse momento que a gente está vivendo, porque seja por aqueles que foram mesmo, por aqueles que a gente não está podendo ver com frequência, essa sensação de ausência é muito presente, né, nesse momento. E a gente precisa muito dessas pipas para não sucumbir à tristeza, né, depressão. Tem muita gente que está muito mal com isso. Então, acho que é algo bonito para se trazer nesse momento, sem precisar falar de nada disso, né? E através de uma coisa muito simples, uma menina com saudade da avó, que toma contato com uma ferramenta e decide, é com isso aqui que eu vou, né? Isso aqui vai me levar onde eu quero ir. E leva, né? E leva. Leva. Só não leva o corpo, mas o resto vai embora. O corpo é matéria densa, né? O corpo está sujeito à lei da gravidade, mas as outras instâncias do nosso ser que não são o corpo podem ir. A gente não é só o corpo. E eu acho que é isso que acontece quando a gente é capturado por algo assim, né? Eu já me perguntei, toda vez que eu passo naquele terreno, eu vejo aquele monte de gente empinando pipa, eu já parei para pensar nisso. Eu tenho memórias também, eu gostava de empinar com meu pai, às vezes a gente saía e é muito mágico mesmo, né? O que pode acontecer ali. Outro dia eu fiz assim, a gente ficou empinando aqui pertinho também com meu filho. Eu não tenho um telhado em casa, eu tenho um terraço. Aí a gente subiu num dia de muito vento e ele ficou só sentindo, né, o vento assim. E eu lembro da expressão dele, ficou maravilhado, né, assim, porque é muito mágico, como um pedaço de papel que você pega na mão e faz, de repente você sente a vida muito viva, animada, né? Você percebe que o vento não é só um vento, o vento é um motor. Tem muita coisa simples que passa a ser muito significativa quando você... E as horas, o tempo congela, né? Hoje as pessoas compram pipa pronto. Eu, quando criança, assim, eu e os meus sobrinhos, assim, assim, eu tenho um monte de sobrinho, mas eu falo os 3 mais velhos, assim, e eu, né, que fomos criados, nós 4. A gente comprava vareta, a linha, o papel, e a gente fazia nosso próprio pipa. A gente catava, arrancava as folhas do caderno, fazia as capuchetas. Então, a gente fazia o pipa, a gente não comprava a pipa pronta, a gente fazia a pipa ali, né? E aí dava mais, sei lá, uma sensação ainda melhor, um encantamento maior. Você construiu aquilo, né? E aí você vê ela no alto, assim, né? Muito bom. Hoje o pessoal compra já tudo pronto, mas enfim, mas mesmo assim não perde a magia de você estar lá desbicando, soltando, olhando aquele céu cheio de pipa, os pássaros passando no meio, assim. Acho muito mágico. Então, eu acho que são esses os elementos, né? Fica nisso. E aí, na hora que eu ia te perguntar, falei assim, ela deve morar perto de algum lugar que tem isso, né? Porque se ela pôs no roteiro, isso deve ser parte do... Mas se você já tem... de pipa, assim, gravando. Eu já mandei algum aí pro Grande, em um dos episódios de quarentena aí, eu mandei uma imagem pro Grande, mas eu, durante o mês de junho, assim, então eu gravei muita coisa, assim, eu tive que que legal. no celular, porque tinha muito vídeo, que eu saio gravando tudo que eu vejo pela internet. Eu tenho muito vídeo, assim, de pipa no alto, assim, aí aqueles dias que o céu tá... Porque à tarde é o melhor horário, né, pra você soltar a pipa e tal. E aí uns final de tarde, assim, bem... O céu caprichou, assim, aquele colorido do céu com a pipa no alto. Então, eu tenho algumas imagens, assim. Que legal. Então, você tem muita imagem já. Aí eu ia pode tirar uns frames, se quiser, né, para manter a linguagem. Né, então, você podia usar uns frames.
disso Claro que que eu já dá. tenho. Então, e é isso. E aí pensa nessa produção, não é uma produção simples essa, mas né, se for o caso da Pipi crescendo, você tem que realmente fazer várias, né? E, que a relação da menina com... Eu não sei se você quer fazer isso, tá? Só tô aqui viajando junto, assim, peguei a Pipi e fui embora também. Mas é interessante isso, né? Sim, sugestões. E como esses diálogos também vão se apresentar. Você não precisa ter lip sync, né? Dá para pegar as personagens de costas ou enquanto elas estão ali fazendo a pipa, esse diálogo está rolando, né, em off. Mas eu acho que dá para entender em poucas linhas o que está acontecendo, né? Então, eu faria isso, né? Eu traria de volta essa ideia da avó, porque eu acho muito boa, né? Essa ausência. E de repente a menina triste, e aí a tia chega com essa ideia num primeiro momento para animar a menina, assim, né? Para ela não ficar tão triste. E de repente essa pipa, esse colorido, você pode até pensar, né? Em essa cor e ganhando espaço na. Você é uma pessoa da fotografia, então essa questão da arte também, né? Dessa cor e ganhando cada vez mais espaço. Eu vi, quando você falou da pipa grande, eu vi muito essa pipa colorida e grande, né? Então pode começar um pontinho só colorido no filme, esse no final ela voando é tipo, a tela inteira praticamente, né? Essa cor que vai voltando. Não precisa partir do PB, porque senão é muito exagero, né? Mas brincar um pouquinho também com a direção de arte nisso, né? E começar essa, essa, essa luz, a luminosidade e as cores irem aumentando de tamanho. Conforme. E é isso, acho que vai ficar um filme lindo. Só precisa ajustar esse fio dramático aí do roteiro, sabe? Porque o que você quer contar não é o que você está contando. Eu acho que você foi mais para um que está no imaginário, né? De referência, do que isso que eu estou trazendo para você, eu sinto que é o que você traz da tua voz, né? Uhum. O que você traz com a sua poética não é assim, ai, gente, um dia o sonho acaba. Você traz justamente o contrário. É partir da desilusão né, para a pipa grande, assim. E essa questão do não precisa de muito, acho que isso é muito também do que você traz. Que eu lembro naquelas conversas que a gente tinha com a bicicleta, era muito assim, não precisa de nada, você pega a bicicleta e vai, né? E a bicicleta é leve, né? Tem essa coisa de não demandar combustível, não quer dizer, com o que você tem na mão, você consegue ser livre, assim. A pipa é quase como se fosse a bicicleta dela, né? Só que vai para o alto agora. E essa história da avó é mais para gerar um contraste, para gerar uma faísca, né? Porque às vezes um ímpeto de liberdade ou de alegria vem também a partir do seu oposto, né? Então, começar aí com um certo luto, uma certa melancolia, é bom para poder ter uma trajetória que caminha para aquilo, porque senão o que acontece? Se você já começa lá em cima, aí você precisa descer. Se ela já começa feliz, radiante, e fica mais feliz, aí ela voa, aí uma hora para acabar tem que ir para o outro extremo. Se você faz o contrário, né, ela começa ali no chão e sobe, é mais interessante. E novo, né? Também. Então tá no É caminho. corajoso. É engraçado, né? Porque a alegria é um tabu também. Parece que quando a gente traz isso, parece que está faltando alguma coisa, né? A leveza só. Então, não, a gente está precisando disso, né? Tá mais leve, né? Não sei se foi muito impositiva, tá? Só joguei a bomba e tô indo embora, mas Não, falei de ajudou acordo com... bastante. Tipo, para mim foi bem produtivo, assim, porque eu já escrevi algumas outras coisas, mas para mim, assim, eu tinha acho que uns 4 roteiros, acho que no começo do ano, mas eu, tipo, joguei fora, assim, para mim não tava
Mas aí depois eu meio que me arrependi, porque eu falei, mano, eu acho que o negócio tava bom. Sim, podia acontecer alguma coisa, assim, né? Mas aí como eu tava com esse aí, eu falei assim, vou. Aí o ano passado eu não consegui te enviar nada, eu achei que eu devia isso pra você e pra mim, assim, pensando, vou fazer isso, não ficar bom, tudo bem, mas primeiro eu me comprometi a fazer, assim. Muito E bem. aí eu fiquei feliz. E Que vai ficar rolou, lindo o assim, stop motion. que Lindo, lindo, lindo. Muito bom. tô no caminho. Vamos para o próximo, tudo bem, Neta? Você quer ter mais algum comentário? Então, eu não consigo. Calma, tô meio. Não, tipo, quando eu fiz, a ideia era colocar um chroma key, tipo, içar ela assim, aí gravar e depois fazer tudo no computador, entendeu? Não sei se você tá escutando. Uhum. Aí, quando você sugeriu stop motion, eu fiquei tentando pensar como que eu poderia fazer isso em stop motion, né? Eu nunca fiz nada em stop motion, então para mim é um outro desafio, assim, porque eu nunca fiz nada, né? Vai Mas ser bem mais fácil. é. Fácil, sim. Fácil não é a palavra, né? Nada em audiovisual é fácil, mas vai ser mais viável de fazer do filme ficar bom em stop motion do que se fosse em live, porque a tendência a ficar tosco seria grande também. Ou você teria que pensar em muitos artifícios, né, para isso. E o stop motion você passa a ideia até com mais inventividade, assim, te permite até inventar mais dentro de recursos, né? Imagino, é que eu sempre penso nisso, né, gente? Não tem abundância de recursos, né? Então, é uma forma de ser realizável de um jeito bem criativo, que você pode trabalhar as imagens, é uma coisa super interessante. O som disso também, imagina o som desse céu, dessa pipa, é uma delícia de ouvir isso, né? Esse vento, esse papel voando no vento, né? Que som essa pipa tem? Aí já é o Obama, mas eu fico imaginando esses sons também, né? Esses sonzinhos deliciosos de ouvir, assim. Gente, uma coisa, cuidado com essa tentação de botar trilha sonora e achar que resolveu, tá? Uma música. Busquem mesmo a sonorização. Claro que pode ter a trilha também, mas é muito gostoso o que um som bem construído pode trazer para o stop motion. Esses sons divertidos ou sons inusitados, porque vale tudo, né, no som. Então, essa pesquisa sonora vale muito a pena fazer também, antes de sucumbir à tentação de botar uma trilha que resolve o clima, né? Mas eu vejo muita, muita, muita potência. Visual, tudo. Valeu. E é isso. Depois que se você mexer, você me manda, tá? Que aí depois eu te mando um áudio. Tá bom. Para você já poder sair gravando. Fotografando, né? Fotografando. Tá bom. Quem mais está aqui, Valeu, gente? Cláudia. Na fila tá o Henrique. Henrique, Karina e depois Mário, tá? De quem mandou aqui, na ordem de quem mandou. Então vamos abrir o do Henrique. O Henrique mandou uma escaleta, né? Você tá aí, né, Henrique? Henrique? Eu vi que ele desabilitou o áudio, deve estar ouvindo a gente, mas não sei porquê. Sim, Não. ouvindo, tá. Henrique? Bem, se quiser ler o da Karina, enquanto eu tento buscar ele aqui. Deu ruim no fone. É. Tá bom, então enquanto você tá aceita aqui. aí. Você quer testar de novo, Henrique? É uma coisinha rápida de arrumar ou não? Estão me ouvindo agora? Sim. Tá um pouco baixinho, mas sim. Desculpa, Agora não. Oi? Eu vou abrindo aqui, tá? Enquanto você vai ajustando, eu vou abrindo a sua escaleta. Quer falar um pouquinho? O fino e o gnomo. Melhor se ler aí, o que você acha, sei lá. Tá. Tá um pouco baixinho o seu som, tá?
Tá dando para ouvir, Melhorou? mas melhorou. Deixa que eu leio então, tá? Depois a gente, na hora que a gente for conversar aqui, você chega mais pertinho do fone. Vamos lá. A gente já chegou a discutir o seu, não, né? Não, Henrique? Ele contou pra gente. Ah, foi isso, tá bom. Então vamos lá. Escaleta, o fino e o gnomo. Interior, exterior, dia, casa, escadão. Jouku pega uma tesoura, um bique e sua carteira, fecha a porta da sua casa e sai. Senta em um escadão, pega a carteira, tira a paranga, prensado de maconha, corta o plástico com a tesoura, corta um pedaço da paranga e, segurando um pedaço da maconha, começa a triturar com a tesoura. Pega uma cega e bolo fino. Acende, dá um trago, barulhos de sirene da polícia. Joe levanta rápido e deixa o fino cair. Fino sai rolando pelo escadão até a rua. 2, exterior dia, rua. Ao chegar ao final do escadão, o fino, um carro para, abre a porta e de dentro sai gnomo. Ao sair do carro, cai umas latas de cerveja. Exposição que o fino tem que voltar para o... Como é que é? Cai umas latas de cerveja, exposição que o fino tem que voltar para o topo do escadão para ser fumado, por senão ele vai endurecer. Exterior dia escadão. Fino e gnomo estão subindo o escadão, desenvolvimento do fino e sua curiosidade pelo gnomo imundo. Gnomo não dá muita bola. Fino vê que o gnomo está distraído e foge para a rua do final do escadão. Exterior dia, rua. Fino sai correndo enquanto Gnomo vai para o carro. Gnomo tenta ligar o carro, dá partida no carro 3 vezes, mas ele não liga. Quando isso, o Fino já não conseguiu ver mais o escadão. Olha para trás para ver o Gnomo, se o Gnomo está lá, e quando vira o rosto, o Gnomo está com o carro na sua frente e abre a porta, abre a porta sem querer na cara do Fino. Interior dia, carro do Gnomo. Dentro do carro, Fino acorda, Gnomo está dirigindo e pergunta como está a cabeça. Momento de conexão dos dois. Gnomo fala um pouco sobre sua história, como ele era um hippie e depois de fumar um beck mágico, o espírito dos anos 60 transformou em Gnomo, e em troca dele ficar chapado para sempre. Gnomo para o carro e pergunta para o Fino se ele quer ir realmente ao escadão. Exterior de escadão, o Fino e o Gnomo estão subindo os últimos degraus do escadão. Diálogo sobre o Fino estar nervoso antes de terminar o que eles iam falar. Ele cai no chão, transformado em um beck real. Alguém acha ele, senta no escadão e fuma. Ok. Henrique, precisarei da sua ajuda para decodificar. Desculpa, estava extremamente chapado quando escrevi isso. Preciso de tradução. Eu tô falando sério. Eu tô tentando entender os dois personagens. No final eu entendi o Gnomo, mas o que acontece ali entre eles eu não consegui entender, de verdade. Me fala o que você pensou. Pô, tá me ouvindo suave? Agora sim. Eu queria fazer, tipo... Sabe esses filmes de buddy cop onde um não entende o outro e depois eles têm uma conexão e tal? Eu queria fazer alguma coisa assim. Espera um pouco, licença. Então, aí eu queria fazer alguma coisa assim, só que eu não consegui muito desenvolver muito bem, principalmente, tipo, consegui desenvolver nenhuma história em cima, tá ligado? Tem série de acontecimentos, mas não tem nenhum personagem, tipo, não tem uma história realmente aí. Você não precisa ter uma história no sentido de início, meio e fim, né? Se você pegar, por exemplo, Esperando Godot, você conhece esse texto? É um texto teatral. São 2 personagens que estão parados, conversando, e aí eles ficam falando qualquer coisa, e uma hora, não é qualquer coisa, lógico, mas é um assunto aleatório,
E aí uma hora eles falam, vamos embora? Não, a gente não pode. Por quê? Porque a gente está esperando o Godot. E aí isso se repete, né? Então tem sempre uma repetição que volta para esse, não, a gente está esperando o Godot, a gente está esperando o Godot. E enquanto isso eles vão falando várias outras questões ali. Claro, não é aleatório, né? Cada um também não é um personagem com uma super psicologia. Eles são personagens que são mais tipos, né? Eles representam energias, vamos dizer assim, né? Que é o caso do seu aqui. O gnomo representa uma coisa e o fino representa outra, e eles estão aqui numa situação. Então você não precisa ter uma história com início, meio e fim. A questão que eu preciso definir é que situação se é fino e o gnomo. Por que esses dois se encontraram e o que acontece entre eles? Ou o que acontece com eles e o mundo, né? Porque pode ser entre eles e pode ser também eles contra o mundo ou eles em relação ao mundo. Tá? Então, eu queria que você me falasse o que você pensou. Quem é esse? Bom, o Finnebeck, que está ali, foi jogado e de repente criou vida. Mas o que ele representa, né? Que tipo de personagem ele está trazendo? Que tipo de questão ele está trazendo aqui para essa situação? E essa figura que chega, esse gnomo, o que ele quer? Em relação ao Finno, em relação... Por que eles se encontram? Você percebe? Tem toda uma coisa de subir e descer, de olhar, carro, mas eu não consegui... são várias ações ali, físicas, mas eu não consigo entender qual é a relação entre eles. Te ocorre alguma coisa? Por que esses dois personagens juntos? Desculpa aí, Cláudia, aqui. Henrique? Tá me ouvindo? Sim, me ouvindo? pode falar. Beleza. Na verdade, eu pensei muito pouco nisso. É isso que eu tô... Sei lá, acho que eu não pensei muito bem antes de escrever isso. Eu não sei exatamente que relação que eu quero construir neles. Eu queria construir uma relação de... Começando com o antagonismo entre eles e depois tipo, em alguma relação deles, mas eu não pensei muito bem em personagem estabelecer e esses conflitos entre eles. Uhum. Como você tem alguns desenhos animados, né? Você pega, por exemplo, eu vou pegar os da minha época, né, gente? Pessoa entregando idade, mas Papaléguas, né? Você tem lá o Coiote e o Papaléguas. O Pernalonga e... Não lembro agora os inimigos do Pernalonga, mas você tem, assim, uma figura e... É um personagem tipo, né? Um clown, assim. É uma figura que está ali fazendo sempre aquilo. Né? Ela representa aquela energia. Né? E eu acho que aqui é o caso também. Então, acho que você definir o que cada um apresenta, o que acontece, por que ele se opõe no começo, o que está se opondo a quê, né? E para depois você ver como que isso vira, né? Que se esse é seu desejo, a partir de dois personagens que estão em conflito, que depois se entram num acordo, e claro, aqui a ideia não é desenvolver uma psicologia do fino nem do gnomo, mas é desenvolver o que cada um... Esse foda-se, né? Essa liberdade, é uma anarquia total. Ninguém manda nele, e ele faz o que ele quer, e tem uma leveza ali, uma coisa do trickster, certo? Quem se opõe a ele, qual é o contrário disso? É alguém que está sempre muito tenso, muito nervosinho, muito o contrário dele. Então, a graça se dá pelo contraste, pelo oposto. Assim como nas fábulas, né? Você tem a cigarra e a formiga. Então, geralmente tem essa oposição também pelos contrários, né? Essa polaridade que se cria aí. Né? Então, o que representaria o fino e o que representaria o gnomo nesse sentido? Né? O fino, que é essa... não sei, você que vai ter que me falar, porque o personagem é seu. Se eu começar a falar aqui, eu vou criar o roteiro, entendeu? Porque tem poucas definições mesmo, quando você falou. Então, eu prefiro que você desenvolva mais isso, para a gente poder opinar senão a gente vai começar a co-criar de verdade aqui, né? E não só trazer contribuições.
Mas você precisa desenvolver esses personagens primeiro. Tá? Beleza. Antes da gente avançar aqui. Você consegue fazer isso para semana que vem? Eu tento fazer sim, eu tento mandar. Pensa na suposição que tem nessas animações, ou enfim, que é o que me vem à mente agora, porque me lembra um pouco do desenho animado mesmo dessa época. Né? Mas assim, o que cada um representa ali nessa oposição? E pensa em polaridade, porque aí ajuda. Não ser o oposto do outro. Né? Se encontram sendo o oposto e depois eles acham um ponto de equilíbrio ali. Mas é interessante pensar que eles estão em oposição. E aí a gente segue discutindo pela lista, pode ser? Ok. Então vamos agora para o roteiro da Karina. Deixa eu abrir aqui. Karina mandou para a lista hoje também, né? Isso. Professora, eu não tive tempo de mexer nele, porque eu pensei assim, eu tive a brilhante ideia de copiar do André e eu vou fazer o mesmo roteiro do Lopreto. Sim. E daí eu vou aproveitar o mesmo cenário, tudo, e o mesmo roteiro vou fazer com o stop motion, com o roteiro que eu fiz para o Lopreto. Daí, como eu não tive tempo de separar o roteiro, daí eu mandei o mesmo documento que eu tinha criado para o Lopreto, daí eu enviei no grupo hoje. Tudo bem. Maravilha. Vamos discutir a premissa, então, o que você mandou e a gente vai desenvolvendo aqui, tá? Eu acho ótimo que vocês juntem as propostas, gente, porque é isso, né? Sempre vai somando, contribuição mesmo. Então, não sei o que vocês estão trabalhando para o Lopreto, qual é a proposta, mas se der para juntar com essa também de som, né? Para vocês facilita, que é menos coisa, né? E concentra energia em fazer uma coisa bem bacana que tem todos esses olhares cobertos, né? Com vários professores orientando pontos de vista diferentes a respeito daquele projeto. Eu acho muito legal. Quando dá, né? Porque às vezes pode ser que não encaixe na proposta e tudo bem também. Você quer ler, Karina? Ou quer que eu leia? Pode ser. Deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Meu celular tá um pouquinho lentinho. Eu posso ler aqui, tô com ele aberto aqui. Quer que eu leia? Pode ser, então. Para você ler e acompanhar é ruim, aqui no computador é mais fácil. É só essa cena, né? Interior, noite, quarto. É só uma cena. Tá. Hashtag vidas vazias. Cíntia está em frente ao espelho, passa batom, curva os cílios, passa a prancha no cabelo. Ela chuta um par de sapatos para o lado e se afasta um pouco do espelho. Estica um pouco o vestido na parte da frente e pega o celular. Vai tirar uma foto, aponta para o espelho. No reflexo aparecem muitas roupas e sapatos espalhados. Ela não tira a foto. Ela caminha até a cama, empurra algumas roupas e as cobertas para longe e se senta na beirada da cama. Ergue o celular para tirar uma selfie. Abaixa e empurra para mais longe as roupas em cima da cama, até elas caírem no chão. Levanta de novo o celular e procura o melhor ângulo para a selfie. Cíntia posta a foto com a legenda "Sextou", se deita na cama, arranca o cílio postiço e continua olhando as redes sociais. Bem sintético, né? Vida de Instagram. Vida muito social de Instagram, né? Alguém quer falar alguma coisa?
Não perguntei também se alguém tinha algum comentário sobre o roteiro do Henrique, tá? Então depois a gente pode, depois que discutiu da Karina, se alguém quiser fazer algum comentário também, eu esqueci de... Mas vamos, agora como eu acabei de ler o da Karina, vamos ficar no dela, depois a gente só volta para checar se alguém tem alguma contribuição para o do Henrique. Bom, Cá, eu acho que ele está assim, bem claro, né? Bem redondinho, acho que também tem bastante a ver com os roteiros que você escreve, assim, lembrei muito daquele do cabelo, né? Então tem essa crítica a esse status quo, né? De como as pessoas têm que se comportar e, enfim, essa prisão, né? Você pretende fazer em stop motion ou não? Eu quero ter... O do Lopreto, não. Do Lopreto, ele falou que podia ser uma cena, né? Uma foto mesmo da cena ou um vídeo. Eu vou fazer o vídeo. E daí eu vou tentar fazer stop motion também. Tá, você pode até testar os dois, né? Porque como ele é curtinho, ele permite essas duas opções. Pode até ser interessante ter as duas versões para comparar, né? Uhum. Mas no stop motion você pode brincar também com... Enfim, cada um tem a sua graça aí. Tem uma coisa aqui, até para que esse final tenha impacto, né? Uma sugestão, tá? Uhum. Porque assim, a forma como está construído, tá? Ela já está apontando para alguém que vai tirar uma foto, né? Não sei se é porque ela está na frente, então tudo bem no começo não, né? Está na frente do espelho, passa batom, curva os cílios, passa prancha no cabelo, até que ela está se arrumando, teoricamente para sair, né? Chuta o par de sapatos do lado, se afasta um pouco do espelho, estica um pouco o vestido na parte da frente e pega o celular. Aí, de repente, ela já está arrumando o set para a foto. Eu colocaria um pouquinho mais de ênfase nesse começo, como se a foto fosse simplesmente uma coisa casual, sabe? Como se realmente você compra a ideia de que ela vai sair. Não que ela está se arrumando para tirar uma selfie. Uhum. Porque como você tem essa informação de que no fundo ela está só se arrumando para tirar uma selfie, o peso de fazer a selfie, dos elementos aqui está maior. Né? Então pode começar simplesmente uma pessoa que está se arrumando. Eu gosto de ter essa bagunça, né? Essa coisa assim que parece realmente que ela o que me passa, né? Ela escolheu muita roupa para chegar naquela, né? Isso demonstra aquela insegurança mesmo de não é uma coisa assim que eu já tirei do armário que eu sei que é, né? De experimentar e essa coisa do espelho. Então essa vida também que está muito mais dada pelo que o outro vê, né? Pelo que o reflexo vê, pelo que o outro vai dar. Assim. Então, essa relação, esse espelho pode ser uma figura interessante também. Eu não sei se vocês já leram, gente, eu vou recomendar. A Karina, principalmente, mas se vocês puderem ler, é um conto magnífico do Machado de Assis. O Machado de Assis, tudo que ele põe a mão é magnífico, né? Mas esse conto fala muito sobre essa época que ele chama o espelho. E não fala sobre a época do confinamento em si, mas fala sobre também do confinamento. Porque também o personagem está em confinamento, agora eu não lembro porquê, mas ele está isolado, ele está em isolamento. Ele está isolado das pessoas, né? Não isolamento forçado. Mas é dessa relação com a imagem de si, né? Com a imagem de que você é o que as pessoas veem em você. Então, esse personagem, ele não está sendo visto socialmente, agora eu não lembro qual é a razão que ele não está sendo visto, e aí ele olha para o espelho e ele vai ficando fora de foco. E ele começa a ficar apavorado, porque ele está perdendo o foco. Obrigada, grande, é isso aí. E ele... Eu não vou contar o final, vocês têm que ler. Vale muito a pena ler esse conto. O que ele faz, né, em relação a isso é genial. E assim, tem muito a ver com essa cultura da selfie, das redes sociais, né, dessa dependência que a gente tem no olhar do outro, no outro que valida, no outro que diz quem eu sou. Então, é legal, Karina, porque esse teu roteiro dialoga muito com esse conto.
E o fato de ter um espelho, esse espelho pode ser um grande personagem também, sabe? Além do celular, né? Porque é como se existissem essas duas instâncias, o espelho e o celular. O espelho é aquilo que eu vejo, e é interessante isso, né? Do que o que existe na casa e o que ela enquadra, né? Então, é uma forma bem... A gente estava falando muito de semiótica, mas é uma forma muito visual de trazer esse discurso do que você enquadra, né? Do que está na cena e o que está fora da cena. E essa vida editada. Então, é legal que o primeiro ela edita a vida ali a partir do espelho e depois a partir do celular. Então, é como se a vida fosse ficando cada vez mais reduzida, né? O que você vê no espelho já é menos do que você vê no plano geral do quarto, né? Então, tem uma questão cinematográfica mesmo, de você ver o plano geral do quarto, aquela zona. Então, você vê que, na verdade, essa pessoa está no meio daquele caos e dessa insegurança. De repente, fecha aquilo para um espelho, né? Então, o que o espelho enquadra deste caos e o que ela vê através do espelho, e depois o que a lente do celular restringe ainda mais ali, né, daquela realidade, e aí abre espaço para mentira, né, para o fake, que é o sextou, tô indo. E aí é muito bom, né, de depois... Eu fico imaginando o trabalho também, ele tem uma margem muito bacana para o trabalho da atriz. O que é esse desmontar depois da foto, né? Depois que você viu que a foto está boa, depois que você compartilhou, ufa, né? Minha imagem está salva. O que ela faz depois disso? Antes de voltar para o celular e já seguir na vida, né? Tem ela olha para o espelho, ela olha para qual é a relação dela com o mundo real? Depois de tirar essa foto. Qual é a relação dela com o que sobra depois daquilo tudo? Né? Isso também vale a pena você se perguntar, porque isso pode ser elementos dramáticos e bacanas para a finalização dessa história, né? Essas roupas todas, quer dizer, o que ela faz com isso? Ela guarda tudo? Ela deixa tudo lá? É claro que é um roteiro sintético, né? Não vai precisar estender isso. Mas, assim, a forma como ela lida com os... Professora, a sua conexão está falhando. Ela tira tranquilamente ou ela tira... Oi, Cláudia, a sua conexão falhou. Alô? Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Pessoal, de qual parte vocês perderam? Tá ouvindo? Da parte que ela faz com a roupa. Isso. Daqui também. A partir tá. dessa parte vocês estão me escutando de novo? Sim, professor, estamos. Já voltei para vocês? Tá. Então é isso. O que você pode ainda trazer desse desmonte no final, né? Da maquiagem, das roupas, como ela olha para a vida dela. Pode ser sutil, tá? Mas você pode lidar com esses elementos também. Se vai existir algo ou não, né? De repente isso não é relevante. O que eu pensei é de deixar o quarto assim, numa situação assim, não só uma bagunça dela tá se arrumando, entendeu? Então, não só uma bagunça da maquiagem, da roupa jogada em cima da cama, mas uma bagunça assim mesmo. A vida é um caos, mas isso ela não se preocupa. Ela se preocupa ali com o que está mostrando, com o que os outros estão vendo na foto que ela posta. Então, deixar... Só que, então, eu estava pensando como que eu poderia fazer isso num espaço pequeno, né, que tá mostrando. Então, o que eu pensei foi em deixar o quarto mais... uma situação mais caótica mesmo, e ela não ligar com isso. Simplesmente empurra para o lado e o que aparece na foto. Limpando o quadro tá valendo, né? Eu não sei se é o caso também dela procurar alguma coisa no meio dessa pilha, né? Nesse começo de ainda estar ajustando,
se trocando, de estar procurando alguma coisa que ela arranca no meio ali do chão e isso ser normal, né? Então também aí tem uma questão que é de direção de arte mesmo, que é bem legal mesmo para trabalho de direção de arte, que é como eu mostro que aquela bagunça foi feita para aquela pessoa se trocar naquela noite, ou se é uma bagunça que já está ali há vários dias, né? Ou meses, não sei. Ou é a vida da pessoa, né? Ela já desistiu de ter um armário, as roupas ficam simplesmente jogadas ali. E essa desconexão completa com o mundo real mesmo, né? Isso traduzido no visual do quarto. Isso é muito legal mesmo. Você conta muita coisa com isso. E essa preocupação de limpar o quadro para o que vai aparecer para os outros, né? O espaço onde ela está. Então, acho que tem uma coisa aí que você pode já trazer também para o roteiro. É claro que também é uma situação que dá margem para muita improvisação, né? Se você monta esse set e pede para a atriz improvisar, sendo uma boa atriz, tem muita coisa que vai nascer ali, muita riqueza que vem da própria situação, dela estar se trocando. Então, você pode ter momentos dramáticos que se aproveita desse caos, né? Então, assim, ela quer achar um brinco que está no meio ali da pilha, sabe? Porque ela cismou que tem que ser aquele brinco, sei lá, ou um colar, ou uma blusa, né? Então, essa ação de se trocar, de se arrumar, e essa oposição que existe entre assim, ela já não vê mais a bagunça, né? Ela vê o que ela quer procurar ali, e aí ela vai sempre tirando e jogando para outro canto, né? É muito doida essa relação de você ir movendo e achar uma coisa. Vocês estão me ouvindo? Ou cortou? Não, tá ouvindo. Tudo bem? Tá. Estamos ouvindo, tá ok. Então tem uma série de momentos, aí depois é o momento de arrumar. Então primeiro tem a relação dela com o espelho, né? Que é ela se trocando. Depois, ok, meu visual ficou bom. Aí vem a foto. Aí já é uma outra questão, né? Que é o ângulo da foto, a cara que vai fazer, né? Não é só o visual físico, aí passa a ser, agora eu vou me comunicar com o mundo ali. E isso também pode trazer outras questões, que aí é o reenquadramento, vou limpar essa área aqui da foto. E depois que tudo isso acaba, então tem esses 3 momentos, né? Esses 3 momentos. E como na gesta da atriz, no gestual, em cada detalhe, você pode construir alguma contradição também. Né? Qual é a angústia dessa personagem? Porque é interessante a crítica, mas é interessante, eu acho que o patético, ele se dá, o patético no sentido do patos mesmo. Na extrema preocupação que a pessoa tem, às vezes, com o mínimo detalhe que tem a ver com a foto, e a extrema negligência que existe entre o caos da vida, né? Então, de repente, eu estou aqui exagerando, né? Mas, assim, procurar pelo cílios postiço, entendeu? Imagina achar um cílios postiço no meio daquele caos. E aquilo vai gerando uma angústia. Aí a pessoa... Você acha que a angústia é por causa da bagunça? Não, a angústia é porque ela precisava daquele detalhe para poder tirar a foto. Estou aqui pirando, tá, Karina? Não sei nem se faz parte do que você quer construir. Mas eu estou pensando aqui em construir, entrar mesmo na angústia dessa personagem, que ela precisa se montar com todos os detalhes, tem que ser perfeita, aquela foto. Né? E buscar essa perfeição no meio daquele caos. Ah, sim. Né? E até que ela consegue, assim, tipo, é uma grande missão. Quanto mais você transformar... Oi? Faz sentido, né? Faz sentido nessa construção, quer dizer, ver os detalhes assim, só que é só para mostrar para os outros, né? Na verdade, o deles mesmo. Tá... porque acho que você... E o quanto escapa de ansiedade nessa construção, né? E aí tem um outro contraste interessante também, que é entre o que a gente vê, são 3 lentes, né? Tem a lente da câmera, mostrando a personagem e o quarto.
tem uma outra lente, né? Que não é uma lente, é um espelho, mas que é a forma como a personagem se enquadra ali para se ver no espelho, né? Aí já é como... E aí tem depois o celular, que é como ela também se enquadra para se ver, mas para que também os outros a vejam, porque no espelho só ela está vendo. Então tem o que a gente vê da personagem e ela não vê. Tem esses 3 olhares, aí você pode jogar com isso, é bem interessante. O que a gente vê da personagem e ela não vê, que é essa câmera mais voyeur, que é eu vendo essa personagem ali de um canto do quarto, vendo a bagunça do quarto, eu estou vendo tudo que ela não quer que a gente veja. Né? Tem um poder aí de ver aquela mulher naquele plano geral no meio daquele caos. Depois tem uma outra câmera que eu vejo o ponto de vista dela. Professora, sua conexão está falhando novamente. Professora? Oi. Professora? Eu vejo o que ela está vendo dela Professora? mesma. E depois tem esse terceiro ponto de vista, que é eu vejo o que ela quer que o outro veja dela. Sua conexão falhou, professor, logo no começo das visões, certo, Karina? Só deu para ver o do espelho lá. Oi, gente. Só a primeira opção, a segunda não. Parou quando estava falando da segunda opção. Tá bom. Isso, professor. Desculpa, gente. Eu estou dividindo a conexão com meu marido aqui, ele está fazendo live também. Aí hoje está mais complicado. Então, a primeira opção é essa câmera que a gente vê o geral, né? A gente vê a personagem, a gente vê a intimidade dela ali, quase como se alguém tivesse escondido ali, né? Uhum. Olhando para aquilo tudo. A segunda opção é o olhar dela para o espelho. Então, eu vejo como ela se vê, como ela se vê. E a terceira é, eu vejo a câmera, né, o celular. Percebe? Então, temos esses 3 olhares. O que eu vejo dela sem que ela veja. O que eu vejo que ela também está vendo, que é o espelho. E o que eu vejo como ela quer ser vista. Uhum. E a construção das diferenças entre esses 3 olhares aí. Né? Que pode ser que tenha alguma coisa que ela mostre para ela através do espelho, mas que ela não mostra para a foto. Né? Então, talvez algum tom de tristeza, alguma coisa, uma dúvida, uma insegurança, que quando ela se olha no espelho, né? A vida está tudo linda, está tudo certo. Né? Então, a construção disso, a construção dessa mentira, se a gente vai acompanhando a construção dessa mentira, através desses 3 olhares, né? E a fragilidade desse olhar que vai ficando cada vez mais artificial e fake, né? Então, assim, o olhar da verdade mesmo, se você for ver essa câmera geral, que aí eu vejo tudo ali. Eu vejo a realidade nua e crua dessa pessoa. Eu vejo o que ela não quer mostrar. Né? Depois eu vejo como ela está se vendo. Depois eu vejo o que ela quer mostrar para o outro. É quase como... Eu tenho mais poder do que ela até. Né? E aí é interessante. E é legal, Karina, porque é uma situação só. É muito bacana quando a gente lida com uma cena sintética, assim, porque os símbolos, eles ganham uma importância maior, né? E tudo tem muito significado. Então, cada um desses momentos, cada um desses signos, se eles forem bem valorizados, você pode chegar em questões muito profundas aí, né? Só que eu esticaria um pouquinho aí na ação dramática, eu esticaria um pouquinho esse momento que ela está se montando, para não parecer que você já entregar de imediato está se montando para tirar uma foto. Né? Tem que realmente parecer que ela vai sair e que de repente
Para depois no final você falar assim, nossa, isso tudo foi tirar uma foto. Ela fez tudo aquilo só para tirar a foto. Uhum. É bem bacana isso mesmo. Acho que dá para estender mais mesmo para passar realmente que ela vai sair, né? Uhum. É interessante você pensar também nesse contraste, né? A construção da que vai sendo... quanto mais ela se monta, ela vai ficando mais confiante, né? Ela pode começar mais aberta, sei lá, tô falando plano aberto, mas nem sei se você vai se montando, ela vai ficando mais segura. Só que é uma segurança cada vez, assim, totalmente baseada em externalidades, né? Ela vai literalmente se montando na segurança. Eu acho que vai te dar uma boa inspiração. Dialogar com Machado de Assis, hein? Não é pouca coisa. E eu recomendo todo mundo ler, viu, gente? Porque nossa, é maravilhoso esse conto. Diz muito sobre esse momento que a gente está vivendo. Ele é bem curtinho, assim, bem bacana. Eu vou ler esse. Vocês podem ficar mais um pouquinho para a gente dar uma olhada no horário? Se vocês puderem ficar mais um pouquinho, que tecnicamente nosso tempo acabou, Posso, mas para sim. poder honrar todo mundo que está aqui. Deixa eu abrir aqui o roteiro do Mário. Se quiser que eu leia, professor. Grande? Pode ler. Acho que sua conexão está melhor do que a minha. Tá, vou deixar. Pode começar? Uhum. Ok. Você pegou a última opção que eu mandei, né, Cláudio? Eu peguei a que você mandou para a lista. Mas acho que ele mandou uma segunda no meio da conversa sobre o da Karina. Eu baixei aqui. É que eu vi que eu tinha mandado a que estava incompleta. Eu acho que eu abri errado. Então, peraí. Que eu tô com o modo avião aqui. Deixa eu... Mas o grande, você quer ir lendo? Posso, claro, claro. Eu vou abrir. Perfeito, professora. Aqui? Tá. Por favor. Tá. Ok. Exercício da matéria de documentário, professora Carla Gallo. Uma pessoa em estado de solitude. Sinopse. Neste filme, veremos que uma pessoa, mesmo sozinha, mas devido ter optado viver nesse estado de solitude, mesmo passando por momentos em reclusão, não deixa com isso de fazer com que seus afazeres gerem um equilíbrio que não a deixe passar por um momento de solidão, conseguindo assim criar sentimentos positivos. Mesmo estando sozinho por uma escolha pessoal, conseguindo com isso, inclusive, proporcionar crescimento espiritual, autoconhecimento e até mesmo alegria. 1. Cena interior. Quarto de dormir, dia. Mário, atordoado de sono. Acorda com o disparo do despertador. Após se espreguiçar, se levanta, segue para abrir a janela do quarto e caminha sentido o banheiro. 2. Cena interior. Banheiro, dia. Mário. Após tomar banho, se troca de roupa. 3. Cena interior. Cozinha, dia. Mário. Coloca leite para esquentar no micro-ondas. Acende chama do fogão. A seguir, coloca água dentro do vasilhame para ferver e preparar o café. 4. Cena interior, cozinha, dia. Mário. Entre parênteses. Pensativo sobre alguma atividade a ser feita no dia. Fecha parênteses. Enquanto toma café, sentado na mesa, coloca o óculos e pega sua caderneta de anotações e procura ver o que deixou anotado ajudar se lembrar do que precisa fazer no presente dia. 5. Cena interior, sala, dia. Mário. Entra na sala com o celular na mão, se senta no sofá e começa a ver as mensagens enviadas por algum amigo ou amiga, além das discussões dos grupos que faz parte. 6. Cena interior, espaço do computador, dia. Mário.
Abre a janela para melhor ventilação do ar. Liga o computador para verificar em seu e-mail o quanto andou sendo enviado de novo. 7. Cena, interior, lavanderia, dia, Mário. Pega no cesto de roupas sujas as que vai colocar primeiro na máquina de lavar. Liga a máquina para encher de água e segue com procedimentos do processo de lavagem de roupa. 8. Cena, interior, cozinha, dia, Mário. Liga o rádio para que o silêncio de estar sozinho seja superado ouvindo música, o sirva. Abre geladeira para pegar o que vai fazer de mistura no presente dia. Liga o fogão e começa a preparar comida. 9. Cena, interior, cozinha, dia, Mário. Pega a garrafa térmica, coloca café numa xícara e se desloca na direção da mesa para pegar pasta onde fica exames e consultas médicas para ver qual chega a ser a próxima agendada. 10ª cena, interior, sala, dia, Mário. Entra na sala com o aspirador na mão, o liga na tomada e começa a passá-lo na casa, começando pelo tapete da sala. 11ª cena, interior, cozinha, tarde, Mário. Abrindo o armário de cozinha, começa a verificar o que está precisando ser comprado. Pega a caneta e vai anotando lista do que está faltando para ser comprado no supermercado. 12ª cena, interior, sala, tarde, Mário. Chega entrando na sala, com sacolas nas mãos, com compras do supermercado, se desloca para a cozinha para começar a guardar as compras. 13ª cena, interior, sala, tarde, Mário. Pega um livro espírita deixado por seu pai e começa a ler uma parte dele, pegando a seguir, fechar os olhos, num silêncio profundo, inicia exercício de meditação e equilíbrio espiritual. 14ª cena, interior, banheiro, tarde, Mário. Pega aparelho de fazer exercício de ginástica e começa a exercitar. 15ª cena, interior, espaço do computador, tarde, Mário. Liga o computador e começa a desenvolver algum exercício de atividade e conversar virtualmente com algum amigo, pois sabe que apesar de morar sozinho, possui relações significativas e que pode contar com a companhia de outras pessoas através desse meio virtual que não o deixa afetar, mesmo estando sozinho fisicamente. 16ª cena, interior, quarto, tarde, Mário. Pega fone de ouvido, liga no celular para ouvir música, que o leva a cantar demonstrando alegria. Mesmo no estado de alegria presente, mesmo sozinho, pega roupas para passar. Liga o ferro, abre o suporte de passar roupa e começa a passar o que havia separado. 17ª cena, interior, cozinha, tarde, Mário. Pega aparelho de tear, ajeita ele em cima da mesa, colocando rolos de lá numa posição adequada. Se senta na mesa e buscando dar continuidade a um cachecol que estava fazendo, buscando assim aprimorar conhecimento de algo novo. 18ª cena, interior, sala, noite, Mário. Pega violão e procurando ocupar o tempo com algum exercício relaxante para a mente. 19ª cena, interior, cozinha, noite, Mário. Pega antes de se deitar, não deixar de tomar seus remédios necessários. É isso. Obrigada, Grande. Nada, professor. Mário, esse é um exercício de documentário para Carla também? Que você está juntando as duas disciplinas? Olha, eu acho que a princípio não foi, mas eu pode pensar também, certo? Porque eu também, né, estaria envolvendo nisso, porque eu tenho que associar isso tudo ao fato de, como eu disse, né? Na hora da gravação, cena, morar sozinho, dificuldade de ter mais alguém numa câmera, e só eu, então essas coisas aí, sabe? Eu tenho tudo a associar para não ficar tão difícil, impossibilitando de eu não deixar de desenvolver a minha atividade. Mas eu tenho que fazer dentro do limite aí. Esse é um relato do seu dia mesmo? Eu coloquei Mário, mas eu não sei se está certo. Inclusive, coloquei aqui, né? Exato, o meu. Né? E o objetivo é de estar mostrando bem ali o que eu acho que muita gente nem sabe o que significa a palavra solitude. Ou seja, que é
o inverso de solidão, né? Então, o que acontece? Uma pessoa em solitude, chega a ser um estado isolado de reclusão, que é uma situação em que a pessoa ela não se encontra em estado, mesmo ela tendo optado por aquele processo de viver sozinha, ela não se encontra solitária, certo? Ela tem outros meios que a faz ocupar a mente, que a faz, de certa forma, estar, como eu disse aí, se fortalecendo alguns momentos de autoconfiança, autoestima, porque é inclusive nesse processo que a fez desenvolver muitos aprendizados, como, por exemplo, de saber sozinho, lavar roupa, cozinhar, limpar a casa, cuidar de si próprio, onde que isso, muitas vezes, se ela estivesse morando com alguém, às vezes ela dependeria de outra pessoa para desenvolver isso. Mas eu acho que está aí, mostrando, né, que uma pessoa, ela, mesmo sozinha, ela não se sente solitária, né? E com isso, obviamente, nem ela vai proporcionar mesmo correr um risco de depressão, alguma coisa, né? Porque a solidão... Tem alguma imagem na sua casa, Mário, que para você é bem simbólica dessa solitude? Ou alguma... Porque assim, aqui tem várias cenas do seu cotidiano, né? Tem alguma em especial que para você melhor representa essa solitude? A minha solitude bom, não sei se isso seria representado, mas eu, por exemplo, eu tenho na minha sala todos rodeado na parede dos meus certificados, que foram, como que eu já devo ter falado, né, para a professora, tudo, que eu já fui uma pessoa, né, que eu já tive sérios problemas de transtorno mental um dia. Então, foi a partir do momento de que eu me envolvi no processo de inclusão e inserção social, foi que eu vi nisso um verdadeiro um remédio, tudo, como uma verdadeira forma do meu tratamento em si, para ele não ficar só na parte da medicalização, né? Pois a partir do momento que eu me envolvendo com muitas atividades, sem dúvida nenhuma, me desenvolveram um conhecimento amplo, né? Não só dentro das políticas públicas que envolvem o lado de uma pessoa com transtorno mental, até mesmo também na luta pelos direitos daquela ser. E você sabe que a vida da gente é uma escola de aprendizado. Você tem que estar constantemente estudando, aprendendo, né? Para desenvolver os conhecimentos, né? Eu posso trazer uma sugestão para o seu roteiro? Eu acho muito forte. Para você, a palavra falada é muito importante, eu sinto, né? E tem uma característica também que você traz, que é você detalha bastante cada uma das ações aqui. E tem algumas partes do seu roteiro que não são detalhamentos de imagens, são... Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Pega fone de ouvido, liga no celular para ouvir a música que o leva a cantar, demonstrando alegria, mesmo no estado de alegria presente, mesmo sozinho. Né? Então, quer dizer, tem filosofias aqui, não é só... O seu roteiro, ele traz uma visão filosófica, ele não traz só uma descrição como um roteiro costuma trazer. E eu acho que isso tem uma potência. A minha sugestão para você é que você grave cada uma, o que está aqui no enunciado de cada cena, você grave mesmo a sua voz falando isso. O que está acontecendo naquele momento, com esse nível de detalhamento, ou se você quiser até detalhar um pouco mais. E ao invés de você mostrar exatamente a mesma cena acontecendo,
você pode ir para o detalhe disso. Você pode brincar com detalhe. Então, por exemplo, eu vejo o seu detalhe separando essa roupa para lavar. Eu vejo um detalhe desse chão sendo limpo. Eu vejo um detalhe desse celular. Eu vejo um detalhe desse fone. Ou seja lá o que você quiser mostrar, né? E eu vejo um detalhe desses quadros na parede. Porque aí eu consigo, escutando você, visualizar essa imagem e te escutando. Ao mesmo tempo, é uma descrição e uma filosofia a respeito do que aquela cena traz. E eu não preciso, na imagem, trazer uma imagem redundante com o que está sendo dito. Eu posso trazer um detalhe que representa aquilo. Mas você fala com a minha voz off de fundo? Mostrando as imagens com a minha voz off de fundo contando. E aí eu estou colocando o quê? Eu vejo detalhe? Eu vejo detalhe... Não, você não precisa de... Você pode ler o que está escrito aqui no enunciado. Né? Então, por exemplo, você não precisa falar Mário o tempo todo, que eu acho que o personagem já está ali, né? Isso aí foi uma dúvida, mas como nós estamos aqui vivendo, aprendendo tudo, eu sei que ia passar por processo de correção, mas eu falei assim, não vai ser por uma dúvida que eu vou deixar de enviar. Então, não. Na redação do roteiro, redação do roteiro é assim mesmo, a gente põe o nome do personagem, como o roteiro está certo. Mas eu não levaria toda hora isso para gravação. Se você for fazer isso que eu estou te sugerindo, tá? Você pode não querer fazer isso também. Mas você pode gravar assim, né, no começo. Acorda com o disparo do... Acorda, é legal você falar em terceira pessoa, como se você estivesse narrando um personagem sendo você mesmo. Né? Acorda... Eu gosto, gera um estranhamento que eu acho interessante aqui. Acorda com o disparo do despertador, após se espreguiçar, se levanta. Segue para abrir a janela do quarto e caminha sentido ao banheiro. Após tomar banho, se troca de roupa. Sim, porque dá uma sensação a mais que não é eu, Mário. Eu estou falando de uma pessoa, que pode ser qualquer uma outra. Porque eu acho muito forte o jeito que você traz, como você descreve a sua própria ação. Então, uma sugestão é que isso vire texto, isso vire testemunho. Mas é um testemunho quase técnico de como é a sua rotina. Assim, do mesmo jeito que está aqui, eu acho que isso tem uma potência. E aí, na hora de mostrar a cena, a imagem, ao invés de você mostrar exatamente o que você já disse, né, que seria que a descrição da cena, você pode brincar com os detalhes, você pode liberar a imagem, já que a fala já está trazendo o que é a ação, você libera a imagem para você mostrar o que você quiser que seria referente a essa ação. Então, por exemplo, pegar esse comecinho, né? Quarto de dormir. Acorda com o disparo do despertador, após se espreguiçar, se levanta. Segue para abrir a janela do quarto e caminha sentido banheiro. Você pode, se você quiser, ficar só, estou dando uma sugestão, né? Enquadrando a janela escura, de repente uma mão que abre, e de repente a luz que entra e você... E a câmera sendo eu, assim, né? Certo. Não, pode ficar a câmera fixa ali só na janela, né? E você está falando o que o personagem está fazendo, e aí eu imagino o que está acontecendo ali pelo que você fala. Aí depois você vai para o banheiro. Você pode fixar a câmera, se você quiser, ou num azulejo, ou num detalhe do banheiro, ou em alguns detalhes, para não ficar num só. Né? Alguns detalhes significativos ali do banheiro, de repente a escova de dente, né? Um detalhe do espelho pegando um pouquinho de você. Mas pode ser planos fixos, assim, né? E aí, você descrevendo também. Após tomar banho, troca de roupa. Aí você pode até incluir mais alguma coisa. Então, assim, é como você, ao invés de você filmar o que está descrito, você faz o contrário. Você diz o que está aqui escrito e libera a imagem para trazer coisas mais poéticas de cada um desses ambientes ou dessas ações que você diz que você está fazendo aqui. Não sei se eu me fiz entender, Mário. Mais simbólica e mais experimental. Estou entendendo. Porque quando eu vi o Grande falando o roteiro, você tem uma fala muito característica, né? Muito
pessoal, assim, muito própria. Tem uma poética própria, muito própria. E eu acho isso muito bonito. Né? E eu gostaria, você me deu uma vontade de ouvir isso no filme. Ouvir o jeito dentro da sua fala, da forma como você descreve a sua rotina. E ouvir da forma como você coloca. Né? E aí liberar a imagem para ela ser muito mais poética ou simbólica. Então, assim, pelo áudio, pela sua narração, eu sei o que está acontecendo com o personagem, mas eu não preciso ver isso, eu posso ver outras coisas dentro de cada um desses ambientes. Você pode escolher enquadrar qualquer coisa, seja em detalhe, seja em plano geral, você não precisa mostrar a ação pela imagem. É um jeito de aproveitar a potência da sua fala, que a forma como você traz as coisas tem uma poética muito particular, e de trazer algo que poderia ser, porque o que você está falando aqui, né? Qual é a ideia da solitude? Você pode ter um dia completamente comum e ser um dia especial, né? Você está bem com você. Então é um jeito de falar isso esteticamente. Você tem uma descrição de um dia comum, só que o filme não é um filme comum, é um filme experimental, completamente experimental. E você pode liberar a imagem para trazer a poesia dos objetos, a poesia de alguns enquadramentos, como se fossem quadros mesmo. Você pode compor quadros, quadro mesmo, quadros fixos, enquanto a informação do que acontece está sendo dita ali na fala. É quase como se fosse um livro para criança, sabe? Um livro de história, que você ouve a história e você vê algumas imagens. É quase como se fosse fazer do seu filme um livro ilustrado. Só que você, com a imagem, você ilustra e você conta o que está acontecendo. Só que esse contar é uma história cotidiana. Esse pulso cotidiano. Mas é então... quase como se você trouxesse esse... Então, mas ali, por exemplo, em cenas como, por exemplo, eu vou estar pegando o violão e tocando um pouquinho, numa ligeira gravação de alguns segundos. Então, não precisaria necessariamente, mesmo ali só pegando uma câmera, detalhe de minhas mãos. Você pode ficar, por exemplo, no detalhe das mãos dedilhando. Você não precisa mostrar o corpo todo ali. De você ir, pegar o violão, sentar. Entendi. Você pode ficar só no detalhe. Mais né? detalhe, Então, a imagem, ela fica... Né? Pode ser. A imagem, ela fica liberada. Fala de explorar mais planos detalhes, então, né? Nessa minha ação, né? Isso. Ou enquadramentos, sabe? Inusitados, por exemplo. Você não precisa... A imagem não precisa ser descritiva. Você libera a imagem para ela ser poética. Você pode buscar qual é o enquadramento mais poético daquela ação, ou os enquadramentos, né? Você pode ter uns 2 ou 3 quadros para cada ação, com a tranquilidade de que a ação está sendo descrita ali pela fala. E aí isso pode dar um efeito muito interessante. Qual é o tamanho que o professor está sugerindo para fazer isso, de gravação? Cláudia, congelou a sua imagem. Professora, sua conexão... Eu não sei se você gosta. Voltei já? Você falou tanto de plano detalhe que o computador agora deu um plano detalhe seu aí. Ficou parado alguns minutos aí. Certo? Eu não sei se eu já voltei. Já voltei para vocês ou não? Sim. Voltei? Tá. Voltou, sim. Então, só para finalizar aqui, Mário, eu não sei se você gosta da sugestão, é uma sugestão bem invasiva, né? Acho que de todas aqui, ela é a mais... Que já, de certa maneira, traz uma estética, traz uma proposta completamente diferente, né? Então, eu não sei, você não é obrigado a gostar, tá bom? É só uma sugestão para trazer o filme para um campo mais experimental, que é a nossa proposta aqui. E eu acho que você vai ficar mais livre também,
porque eu imagino que é você que mesmo que vai filmar, né? Isso também te libera aí a mão para poder se gravar de um jeito também mais tranquilo, sem ter que ficar contando essa história como uma linguagem cinematográfica. E você acha assim que com uma voz minha off de fundo não precisaria nenhum sonoro, bem baixinho, acompanhando de trás, não? De brincar com enquadramentos, com imagens. Sei. Sim, aí você pode brincar muito com edição de som também, trazer sons também completamente fora da realidade, ou pode supervalorizar. Professora, sua conexão travou e caiu. Agora voltou, estamos vendo sua imagem. Voltei, gente. Voltei. Tá difícil aqui hoje. Mas, gente, acho que é isso. Senão também a gente vai avançar muito. Mário, pense direitinho, tá? Respeito qualquer coisa, eu te mando um áudio também. Foi só uma sugestão a partir ali do que eu li do seu roteiro para transformar esse roteiro num projeto um pouco mais experimental. Tá? E para te liberar aí para um olhar mais poético também. Tá. Tem alguma indicação sobre o tamanho, um limite máximo para você fazer isso daí, gravação? Eu acho que é o tempo da leitura aqui mesmo. Eu acho que é o tempo, talvez passe um pouquinho, né? Tem um pouco mais na hora de edição. Não vai ser uma cena seguida da outra, o som aí talvez dê um respiro. Mas eu acho que é o tempo de ler o que está aqui, né? Acho que não é nada muito longo também. Mas é o tempo de trazer cada cena. Imagina uns 8 minutos por aí. Agora, dentro em si do roteiro escrito, você apenas acha que ficou muito grande? Que não precisaria ter tanta... Não. Não, eu acho que essa inspiração que me veio para te falar vem justamente desse detalhamento. A minha intenção era mostrar exatamente o significado da solitude, que eu sou capaz de apostar que tem muita gente que não sabe. Se perguntar o que é solitude, muita gente não sabe, certo? Realmente a diferença entre solitude e solidão, né? São coisas pertinentes uma da outra, né? Apesar de ambas a pessoa conviver sozinha, mas a solidão, por ela se sentir sozinha, por algum motivo, vamos supor até pela perca de um ente querido, alguma coisa, pode até levá-la, sabe muito bem, a uma depressão até, né? Tá, Mário, Mário, vou precisar cortar agora, tá? Porque a gente já avançou meia hora no horário aqui. Mas é isso, experimenta, pensa direitinho, reflete aí, vê o que é para você, tá? Qual é a melhor forma de gravar isso, se para você essa sugestão faz sentido ou não, se você prefere fazer de outro jeito. Mas eu trouxe aqui essas contribuições para trazer uma possibilidade mais experimental e poética também para o seu trabalho, tá? Ok, obrigado. Queridos, foi muito bom, acho que hoje a gente conseguiu olhar para vários, né? Espero que tenha sido aí construtivo também para vocês se debruçarem sobre os roteiros dos colegas. Acho que sempre dá para aprender alguma coisinha a mais. Ô, Cláudia, a nossa última aula é no dia 29 desse mês? Pelo cronograma já é a nossa última aula. Então eu vou pensar direito. Assim, eu prefiro reservar nossas discussões agora por grupos. Quem eu não li ainda o roteiro, não dei feedback, me manda, que aí eu mando um áudio. Porque eu realmente gostaria de que nesse último dia a gente fizesse um fechamento, né? Uma avaliação. Quem puder já, seria maravilhoso e importante que vocês pudessem já começar a gravação, para a gente ter, se alguém pudesse já ter alguma coisa para mostrar, seria muito bacana, até o próximo encontro, tá? Mas como eu falei para vocês, eu não vou entrar nessa pressão, porque o importante é que os roteiros fiquem finalizados, que é essa nossa disciplina. Né, que aí depois vocês têm mais esse último mês de novembro, para quem ainda quiser trabalhar, para poder produzir
filmes, né? Até porque eles também estão vinculados a outras disciplinas. E aí eu dou o feedback, assim, a gente pode, de repente, combinar um encontro informal, mais para mesmo não sendo uma aula, né, formal, a gente pode combinar de se encontrar um encontro aí no comecinho de dezembro, né, para poder ver o resultado. Quero muito ver e poder conversar com vocês, tá? Então, independente dessa última aula, a gente pode combinar, tá? Um encontro entre a gente, uma exibição do que foi feito. Eu queria muito poder assistir e comentar com vocês também, tá bom? É isso, queridos. Boa noite, bom descanso, bom trabalho. Até o próximo encontro. Muito legal. Vamos fazer o print, professora? Fazer o print do sorriso, pessoal? Minha câmera não arrumou ainda. Câmera aí. Vamos lá, Karina. Hoje a neta tá aí, ela até diminuiu a luz para o sorriso dela não ofuscar a nossa. Vamos lá, galera. 1, 2, 3, print. Aê! Deixa só eu conferir. Professora, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, gente. Ficou maravilhoso, gente. Grande, obrigada pela hospedagem de sempre aí, você é um anfitrião maravilhoso. Obrigado, professora. Muito obrigada pelo apoio, tá? Beijo grande para vocês. Obrigada, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, Bruno.